Olá a todos, meu nome é Nilson Araújo. Dando prosseguimento ao estudo de eletrostática, iremos dando continuidade ao estudo do campo elétrico, especialmente ao conceito de linhas de forças. Linhas de forças são linhas imaginárias tangentes aos campos para indicar a presença destes e possuem a mesma direção do campo elétrico. Olha só, pessoal, a gente quando vê o espaço do campo elétrico, nós sempre criamos circunferências em volta da carga, ok? E no caso, nós também podemos colocar linhas imaginárias perpendiculares, ok, a esse campo elétrico, conceituando a ideia de linhas de forças. Lembrando que, como mencionei para vocês, que no caso de cargas que estejam positivas, carregadas positivamente, o campo elétrico é direcionado para fora dessas cargas. Olha só, sempre para fora. No caso de cargas positivas, isto é, cargas que têm excesso de prótons em relação a elétrons. No caso de cargas negativas, que têm excesso de elétrons em relação a prótons, né, nós temos negativos. As linhas de forças apontam para o centro da carga. Ok? Então, por isso temos aqui escrito, cargas de campos gerados por cargas positivas têm linhas de forças divergentes, isto é, estão indo para fora. No caso de cargas negativas, tem linhas de forças convergentes, linhas de forças apontam para dentro dessa carga. Isso aí é o que nós conceituamos de linhas de forças do campo elétrico. Quanto a fluxo de campo elétrico, define-se como aquela que atravessa uma superfície plana de área A vezes o vetor campo elétrico E. Olha só, essas linhas de forças que nós vimos aqui anteriormente, elas podem estar concentradas ou dispersas. Isto é, quanto mais próximas essas linhas de forças estiverem umas das outras, maior é a intensidade do campo elétrico. Ok? Nós podemos mencionar esse fluxo de concentração através da fórmula campo elétrico vezes a área vezes cosseno, ok? Porque nós imaginamos aqui, olha, um campo elétrico atravessando uma região plana, um objeto plano, então nós podemos dimensionar o fluxo do campo elétrico através disso. Nós iremos calcular a área desse plano, que é designado pela letra A. Nós teremos valor do campo elétrico que está passando esse plano, que é pela letra E, só que não necessariamente esse campo elétrico está a 90 graus. Ele pode estar fazendo um ângulo, olha, em relação ao plano, a entrada desse fluxo de campo elétrico. Pode estar fazendo. Então, nós, para dimensionar esse fluxo de linhas de campo, quer dizer, linhas concentradas, esse fluxo, nós calculamos através do campo elétrico vezes a área do plano, vezes o cosseno que há entre o campo elétrico e o plano. Ok? Não tem nenhum exercício, mas é importante que vocês conheçam essa fórmula. Dando prosseguimento, densidade superficial das cargas indica o valor médio das quantidades de cargas que um condutor estático armazena em uma superfície. É o seguinte, quando uma carga é armazenada no corpo, ele não armazena de forma uniforme. Como assim? Imagine que há uma descarga de um relâmpago, de um raio, né, cai sobre um avião. Nós iremos perceber que alguns trechos do avião há maior concentração de cargas elétricas. Isto é, as cargas não ficam armazenadas uniformemente na fuselagem externa do avião, mas alguns pontos armazenam uma quantidade de cargas. Por exemplo, o bico do avião, por ser um bico, ele armazena alta quantidade. As pontas das asas também armazenam alta quantidade de cargas. Justamente isso. As cargas gostam de pontas. Bem, e a densidade superficial dessas cargas, onde é que estão concentradas, existe uma formulazinha para a gente dimensionar a quantidade de cargas na superfície em questão, que é justamente a letra sigma, né? A densidade superficial é a quantidade de cargas que é dada em Coulomb pela área, que é unidade em metros quadrados. Então aqui tem um exercício para entender melhor.
uma esfera metálica de densidade igual a 20 centímetros é eletrizada com uma carga de 6,28 microcoulomb. Determinar a densidade superficial média de carga na superfície da esfera. Então, para a gente calcular a densidade superficial das cargas, isto é, a concentração de cargas no ponto, é a quantidade de cargas, que é dada em coulomb, dividido pela área. Aqui no nosso exercício diz que é 6,28 microcoulomb, ok? Dividido pela área. No caso aqui, tem que saber matemática, e para calcular uma área de esfera é 4πr2. Se fosse um cubo, seria outro tipo de fórmula, seria lado ao cubo. Isso depende do objeto. A cálculo da área do objeto vai depender do objeto. No caso da esfera, é 4πr2, né? 4π vezes o raio vezes elevado ao quadrado. A gente calcula a área, dividindo isso, a gente vai achar ao final o valor de densidade superficial das cargas no objeto. Ok? Dando prosseguimento. Campo elétrico uniforme. Bem, eu falei para vocês que as linhas de campo elas podem estar mais concentradas ou menos concentradas. Se as linhas de força estiverem muito juntas, é maior a intensidade de campo elétrico no ponto. No caso, se elas estiverem dispersas, a intensidade de campo elétrico é menor. Alguns tipos de objetos, por exemplo, um capacitor, consegue manter bem uniforme o campo elétrico. Por isso que diz o campo elétrico uniforme. Quando as linhas de força são paralelas e igualmente espaçadas umas das outras. O que implica que o vetor campo elétrico nessa região tem em todos os pontos mesma intensidade, direção e sentido. No caso, no exemplo que eu dei, um capacitor, qualquer ponto dentro do capacitor tem o mesmo campo elétrico, a mesma intensidade de campo elétrico. Qualquer pontozinho aqui da região. É uma característica do componente eletrônico capacitor. E no caso aqui é um exemplo de campo elétrico uniforme. Ok? Outras características. O campo elétrico é nulo dentro de um condutor. Isto é, campo elétrico dentro de um condutor é zero. Demonstração pela gaiola de Faraday. Faraday foi um cientista que viveu entre o século XVIII e o século XIX, que ele fez uma demonstração bastante interessante. O que ele fez? Ele criou uma gaiola metálica e eletrizou com altíssima tensão. E ele entrou dentro dessa gaiola e não aconteceu nada com ele. Por quê? Embora a gaiola estivesse eletrizada com altíssima tensão, a concentração das cargas ficou na superfície externa da gaiola. E ele dentro da gaiola, sem contato nenhum com as grades, nada, ele ficou tranquilamente, porque não existe um carga lá dentro. Por conseguinte, também o campo elétrico dentro da gaiola é igual a zero. Por isso se diz que o melhor local para se estar dentro de uma tempestade com raios caindo sobre a Terra é dentro, por exemplo, de um veículo. Por quê? As cargas ficam armazenadas apenas na superfície do veículo. Não tem nada a ver com a questão do veículo estar cheio de pneu, de borracha, não é essa a questão. O veículo, um carro, poderia até ter as rodas todas metálicas de aço, encostada na água, no chão, todo inundado de água, e ainda assim a pessoa dentro do carro não iria sofrer com um raio batendo sobre o carro. Quer dizer, cai um raio batendo no carro, a concentração de energia das cargas ia ficar só na superfície do carro, e a pessoa lá dentro do carro, lá em cima do estofado, tudo, não ia sofrer dano nenhum. Como é que ele poderia sofrer dano? De repente, se ele abrisse a janela e enfiasse o braçozinho do lado de fora da janela do carro, o raio poderia pegar ele, mas dentro do carro, independente do tipo de roda, se roda de borracha, se é de borracha, se é de aço, não importa. O que faz ele não sofrer nenhum dano da carga do raio é justamente a gaiola, porque o carro funciona como uma gaiola de Faraday. Outro exemplo que posso dar é, por exemplo, se a pessoa tivesse várias cabanas num campo de futebol e houvesse vários raios caindo sobre o campo de futebol. Por exemplo, uma gaiola, uma casinha feita de isopor, a outra de madeira, a outra de vidro,
E a outra de metal. O local em que ele estaria mais protegido numa concentração de raios caindo seria dentro da gaiola metalizada. Por quê? Se comporta-se como uma gaiola de Faraday. As pessoas têm noção, se eu estivesse dentro de uma casa de borracha, toda protegida de borracha, seria mais protegido, ou de repente de isopor, mas na verdade o local que estaria mais protegido seria justamente num local totalmente metalizado, porque serviria como fosse um para-raio, e o raio só iria se concentrar na superfície da gaiola, toda metalizada, não iria entrar para dentro do local que a pessoa estivesse dentro, não teria nenhum problema, teria protegido. Mais protegido se estivesse numa gaiola de madeira, borracha, vidro, isopor, enfim, etc. Esse é o conceito de que Faraday descobriu, ok? E ficou conhecido como gaiola de Faraday. Mais adiante, temos exercícios que vai englobar vários conceitos que nós vimos até agora, ok? De eletrostática. Considere um corpo metalizado, descarregado, um corpo AB de metal, né? Colocado em repouso em um campo elétrico, cujas linhas de forças são mostradas nas figuras a seguir, assinale que for correto. Bem, basicamente nós teríamos então aqui um objeto positivo, dispersando um campo elétrico para fora, né? E sobre um objeto metalizado, um corpo neutro inicialmente, né? Aí o primeiro exercício, 01. Em virtude da indução eletrostática no corpo metálico, a sua extremidade A ficará eletrizada negativamente e a sua extremidade B ficará eletrizado positivamente. Então, nós temos aqui um objeto aqui positivo, gerando um campo elétrico aqui para fora, e temos esse outro objeto aqui de metal. O que acontece? Olha só, é o conceito de indução eletrostática, um corpo positivo, a gente aproximando de um objeto, o que acontece? Aqui é positivo, então no ponto A vai atrair cargas negativas e o ponto B ficará cargas positivas, quer dizer, as cargas positivas serão dispersas para o lado oposto, as cargas negativas ficarão mais próximas do objeto. Por isso que fala, é verdadeira essa afirmação. Porque aqui está embaixo, carga positiva gerando um campo elétrico. A tendência aqui, como é que é positivo, as cargas negativas ficarem concentradas no ponto A e as cargas positivas no ponto B. Indução eletrostática que nós vimos, aproximando-se de um corpo positivo, atrai as cargas negativas e as positivas ficam dispersas no lado contrário. Item 2. Nas proximidades da região A, que é lá de cá, né, do corpo metálico, a intensidade do campo elétrico externo é maior que nas proximidades da região B. Olha só, pessoal, tá vendo essas linhas aqui do campo elétrico? Elas estão muito próximas. Agora aqui, olha, reparem bem, essas linhas do campo elétrico aqui estão distantes. O campo elétrico, todas as vezes que vocês virem concentração de linhas de campo, o campo elétrico é maior. Por isso que fala aqui, verdadeira essa afirmação. Pois na extremidade A, há maior concentração de linhas de campo. Linhas mais próximas, campo elétrico maior. Linhas dispersas, campo elétrico menor. Isso é um conceito importante. Em vários exercícios que nós vamos ver de campo elétrico, linhas próximas, a intensidade do campo elétrico é maior. Próximo item, a força elétrica FB que age sobre a extremidade B do corpo metálico aponta para a direita da figura. Então aqui, existe força sobre essa região aqui do corpo metálico. Como essa região é negativa, devido a estar próximo do corpo positivo aqui, elas estão se concentradas na parte negativa, de fato, no caso aqui, o item A, desculpa, eu estou no item FB. Aqui no item FB, aqui é positivo, que as cargas estão sendo afastadas, as cargas positivas estão sendo afastadas, porque aqui é positivo, então afasta o positivo para cá. Logo, a direção da força dessa região de cargas aqui é para fora, está tentando se afastar. Ok? Porque aqui é positivo, indução eletrostática, atrai a parte negativa, afasta a parte positiva. Essa parte positiva tem um sentido de afastamento, então indo para o lado direito. Ao contrário
da região FA, que tende a ir para o lado esquerdo. Mas o item 16 fala o seguinte: sob a ação das forças FA e FB, o corpo metálico tenderá a se deslocar para a esquerda da figura. O que ele está dizendo? Está vendo aqui? Ó? Aqui tá negativo, aqui está positivo. Esse objeto, a tendência dele aí, esse objeto inteiro, a tendência seria afastar ou se aproximar. Olha só, esse corpo aqui ele é neutro. E aqui tem uma carga positiva, criando uma indução eletrostática. A tendência é puxar esse objeto. Toda vez que você tem um corpo neutro e tem um corpo positivo se aproximando, a tendência é atrair esse objeto. É indução eletrostática. É que nem você ficar perto de uma fiação elétrica e tentar aproximar sua mão. Uma carga de alta tensão, a tendência é te puxar. Ok? Vai te puxar. É justamente essa ideia. A força aqui do ponto A é maior que a força no ponto B. E a força no ponto A justamente está sendo puxado por essa região positiva aqui, da região eletrostática, a indução eletrostática. É o mesmo motivo que você é puxado. De repente, está próximo a uma fiação de alta tensão, você se aproximar demais e ser puxado para essa fiação. Então, no item aqui 16, olha, verdadeira, a força de atração é maior que a força de repulsão. Por isso que é puxado esse corpo metálico. A força de FA é maior do que FB e vai haver a atração. Item 32. Se as linhas de força de campo elétrico representadas na figura fossem paralelas e igualmente espaçadas, FA apontaria para a direita e FB apontaria para a esquerda. Olha só, independente se as linhas são afastadas ou paralelas ou não vai mudar a direção das forças elétricas. As cargas negativas de FA vai ser a tendência ir para o objeto que está atraindo. E FB, que é positivo, é afastamento. Não vai mudar isso pela concentração de linhas ou não. Ok? Então, o item 32 é falso. Agora, o item 64. Né? Se as linhas de força do campo elétrico representadas na figura fossem paralelas e igualmente espaçados, o corpo permaneceria em repouso. O que ele está dizendo é o seguinte, olha só. Se as linhas de forças aqui, ó, as linhas fossem igualmente espaçadas, igual aqui, ó, aqui fossem espaçadas, tudo espaçamento igual, o campo elétrico seria uniforme. Então, esse objeto não seria atraído por esse objeto aqui de indução eletrostática. Não seria atraído. Não é o caso. Mas se houvesse alguma condição que os campos elétricos fossem espaçados, as linhas de campo fossem iguais, não haveria atração e repulsão. E o objeto ali ficaria parado. Ok? O campo elétrico é uniforme e, consequentemente, a força elétrica é constante. Ok? Na verdade, seria atraído sim, eu inverti. A única diferença é que a força é constante, tá, pessoal? Eu inverti as coisas aí. Haveria atração sim, tá? Haveria atração, mas a força elétrica é constante, não há variação dessa força elétrica, ok? Campo uniforme, a força é constante, haverá a atração sim, haverá atração, mas essa força de atração não variar. Ela vai variar, é a força constante, ok? Só corrigindo isso. E fazendo isso, nós terminamos essa parte do curso de eletrostática. Um grande abraço a todos e até mais.